Sabará, um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Espina. Boa tarde, ouvintes da rádio. É uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso, pois sabemos como é que é o trânsito de São Paulo, né? Nos programamos, mas muitas vezes a condução não se programa como gostaríamos. Mas estou aqui à sua disposição para responder as perguntas que você vinha fazer. Tá certo. Ô Maurício, faça uma breve apresentação sua, você é natural de qual estado? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo mesmo, tá? Meu pai também nasceu em São Paulo, minha mãe é da cidade de Cachoeira Paulista, né? Sou formado em jornalismo há mais de 10 anos, né? E neste período, assim, principalmente na década atual, eu desenvolvi trabalhos muito voltados para a memória esportiva, né? Isso já vindo desde o blog Futebol de Todos os Tempos, mais conhecido como FTT. Tempos depois tive um programa na Rádio Coringão, tive também um programa um pouco antes na AltV, né? E também escrevi para o site Terceiro Tempo do Milton Neves. Posso dizer que foram os trabalhos talvez de maior destaque que eu fiz na minha área. E você, na mídia, é mais fascinado por qual meio de comunicação? Olha, eu no caso, por ter tido um programa na Rádio do Corinthians durante 4 anos, né? Eu fiquei mais tempo no rádio, né? Mas confesso que o que sempre me chamou mais atenção foi a televisão. Sempre gostei bastante, né? Nesse período que eu estive na UTV apresentando o programa Jornalismo e Cidadania, mais ou menos entre os meses de abril e julho de 2012, tive a oportunidade de ver que não sou voltado apenas para falar de futebol antigo. Claro, cada um domina mais uma área, né? Mas eu tive a oportunidade de falar sobre diversos assuntos, né? Tanto é que era um programa de variedades, né? E até saindo do futebol, também outros esportes, né? Em áreas totalmente diferentes ao que eu estou acostumado, né? Felizmente sempre me preparei bem para cada entrevista que fiz. E o resultado está aí, né? Acessando o site mais fácil que tem, www.mauriciosabará.com.br, é possível encontrar todo o meu portfólio, tudo que eu já fiz em relação ao jornalismo. Tá, mas vamos falar um pouquinho aqui, o seu trabalho na Rádio Coringão, e você foi monitor também no Corinthians, né? Eu, por um breve período, eu vinha fazer visitas, né, monitoradas, né, no Parque São Jorge, né? Gostaria de, quem sabe, algum dia ter uma oportunidade na Arena Corinthians, né? Pois, afinal de contas, segundo diz, para trabalhar na Arena Corinthians, você precisa conhecer muito da história do Corinthians, saber falar em público, né? Então, eu acho que são aptidões que, modéstia à parte, eu tenho de sobra, né? Algumas pessoas até brincam, dizendo que depois do Celso Zelt, eu sou o que mais conhece da história do Corinthians. Não sei se chego a tal gabarito, né? Mas posso garantir que conheço muito bem, principalmente do Corinthians e de outros times também, né? Pois não tenho vergonha alguma de dizer que já fiz entrevista para jogadores antigos, né? Até mesmo com a Ademir da Guia dentro do Parque Antártica, já fiz matérias no Memorial da Portuguesa, todas entrevistas que eu guardei com muito carinho. Tá, e no terceiro tempo, o que você fazia? O terceiro tempo também era voltado à história do futebol, né? Eles me deram liberdade para falar qualquer tipo de assunto, claro, por ser mais voltado ao futebol memória, né? Tinha que preservar mais isso, mas vim até falar de outros esportes. Por exemplo, no ano das Olimpíadas 2016, eu tive, Espina, a oportunidade de fazer entrevista com jogadores de basquete, uma velejadora. Entrevistei também mãe e filha que praticam um tiro ao arco, né? Enfim, golfe também, né? Então, como você pode ver, foi um leque que abriu para mim, né? Da qual eu soube explorar bem, né? Como eu disse, mesmo não dominando por completo, como domino outros assuntos, modéstia à parte, mais uma vez, creio que me sei bem ao que me foi designado, ao que eu me designei a fazer. E dessas entrevistas, cite alguns ex-jogadores, pessoal da antiga que você entrevistou. Olha, tem muita gente para falar, hein? Os mais... No futebol de todos os tempos, eu tive a oportunidade de entrevistar o antigo goleiro Roberto Catani, entrevistei o Basílio Pé de Ancho, entrevistei, como eu já disse, Ademir da Guia, Dinho Sanes, Zé Maria,
Tive a honra de entrevistar o Dorval, né, o único daquela histórica linha de ataque do Santos, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Consegui entrevistar o Dorval. Entrevistei também, fiz essa matéria no Museu da Portuguesa, como eu te disse, né? Entrevistei também o antigo goleiro Félix, né? Enfim, são muitas entrevistas, né? É difícil agora enumerar todas, mas cada uma guardei com muito carinho. Lembro também que entrevistei 2 grandes treinadores, né? Que foi o Mário Travalini, o saudoso Travalini, Rubens Minelli também, já tive a honra de entrevistar. E alguns descendentes, por exemplo, como o senhor Amilcar Barbuí Filho, né? Onde eu tenho aqui o livro O Generalíssimo Amilcar Barbuí, que foi o livro que eu escrevi em 2015, em homenagem a esse saudoso senhor, né? Senhor Amilcar Barbuí Filho, que conta a trajetória do seu pai, da época do amadorismo, que jogou com Friedenreich, Feitiço, Neco, né? Jogadores que jogavam mais histórias, por né? amor, né? Mais por amor, não ganhavam nada para isso, né? Também entrevistei o neto do Mário Américo, né? Enfim, pesquisando blog Futebol Todos os Tempos, para quem gosta de história, vai viajar bastante porque tem entrevistas muito bacanas, né? E eu sempre me preocupei em explorar, no bom sentido, ao máximo o entrevistado, né? Muitas vezes fazendo entrevistas, fazendo perguntas, né, que nunca lhe foram feitas, né? Então, eu sei que eu saía satisfeito, o entrevistado saía, e o leitor em si, o internauta, né, também ficava satisfeito com tudo que ele viu. Então você é autor desse livro, né? E pretende lançar mais alguns? Sim, tenho... Já tem algum no gatilho, não? Olha, há jogadores antigos que você quer fazer biografias, né? Mas esse livro foi muito fácil de escrever, porque na verdade ele foi baseado muito nas muitas entrevistas que eu fiz com o Sr. Amilcar, né? E eu fui, claro, ouvindo cada uma delas, né? Montando o quebra-cabeça, né? Além do que eles passavam para mim, porque é uma família que soube muito preservar a história deste grande jogador, né? E me forneceram material, sabe? Então, depoimentos, né? Porque é um livro até muito emotivo, né? Porque os netos falam do avô, né? Os próprios filhos, né? É um trabalho muito bacana, né? E vale a pena, né? Infelizmente não tenho mais o exemplar físico para poder estar vendendo, mas quem quiser me procurar também, eu vou até falar meu e-mail, que é Sabará ao contrário, ou seja, arabas701@gmail.com. Eu tenho o PDF. Entre em contato comigo que podemos fazer um negócio. Um negócio, né? E então, o Amilcar, ele foi um jogador que jogou no Corinthians, no Palmeiras, sim, e na Itália, o primeiro jogador que jogou na Itália, só um breve... Na verdade, quem quiser vai comprar o livro com você, mas... Na verdade, não foi o primeiro jogador que atuou na Itália, ele foi o primeiro técnico brasileiro no exterior. Certo. E foi o primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira, antes do Neco, inclusive. Às vezes, as pessoas comentam assim, o Neco foi o primeiro ídolo do Corinthians. Na verdade, o Corinthians teve 2 primeiros ídolos, né? Porque na época, década de 1910, início da década de 1920, o time era conhecido como o Corinthians de Amilcar e Neco, né? Então, e existe uma grande justiça em relação ao Amilcar, que fala assim, o Amilcar foi um traidor que ele saiu do Corinthians para o Palestra Itália. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O Amilcar simplesmente teve um problema com o pai dele, né? Uma questão de um bar, né? Que quiseram tomar. Ele, como bom filho que era, fez com muita justiça ter saído do clube, esperando que o clube o chamasse de volta. Não chamou, o clube esperando que ele voltasse. Ele também não voltou, né? Ou seja, ele não se transferiu, ele saiu do Corinthians e depois recebeu um convite do Palestra Itália. Tá? Inclusive ele participou do primeiro jogo da história do Palestra, 1915, uma vitória de 2-0 contra o Savoia. Ele foi um dos convidados a continuar no clube, mas ele já tinha o time dele, que era o Corinthians, e resolveu continuar. Então esse livro ele trata de muita coisa, de uma justiça que não sei se eu consegui fazer com que ela fosse resolvida. Vingada, né? Vingada, posso dizer a palavra certa, mas eu acho que ele é bem explicativo e vale a pena para todos que gostam da história do futebol, independente para qual time torce.